Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, estamos de novo com uma novidade muito legal na nossa aula de matemática. Olha que legal, hoje a gente vai ver frações equivalentes, tá bom? Nós já começamos a ver frações na nossa aula anterior, já podemos descobrir muito a respeito de como interpretá-las, mas hoje nós vamos ver frações equivalentes. O que é uma fração equivalente? É quando uma fração equivale a outra, ou seja, elas têm o mesmo valor, só que elas vão ser representadas de maneiras diferentes. Por exemplo, ó, tá vendo aqui nessa imagem? Olha só, eu tenho 3 imagens diferentes, tá bom? Representadas aqui nesse quadro. Então, você tem aqui a primeira, né, a segunda e a terceira. Na primeira, você pode perceber que em relação à segunda e em relação à terceira, elas ocupam o mesmo tamanho, tá? Elas têm o mesmo comprimento, só que elas foram divididas em pedaços diferentes. Imagine você que aqui são barras de chocolate, tá bom? A primeira foi dividida em 2 partes, a segunda foi dividida em 4 partes e a terceira foi dividida em 8 partes, mas é o mesmo chocolate, só que elas foram divididas em partes diferentes, tá? Então, a primeira representação, eu vou ver ela representada na forma de 1/2. É assim que a gente vai colocar aqui a fração, né? O nosso numerador, que fica em cima. Por que ele chama numerador? Porque você vai ler esse número que fica em cima exatamente como o número que o pede, tá? Então, o número que fica em cima é numerador. Então, você vai ler como o número que ele está mostrando. Pode ser de 1 a 1 milhão, qualquer número que seja, você vai ler normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tá bom? Então, o número de cima é o numerador. Então, você lê ele como número. O número que está embaixo, que a gente chama, né, de denominador, ele denomina, ele dá nome à fração, tá? Então, ele está debaixo, porque ele é o denominador. Então, numerador em cima, eu vou ler como número normal. Denominador debaixo, ele vai ser aquele que dá nome à fração. Então, aqui eu tenho 1/2, né, ou 1/metade, né? Porque aqui você está revendo a parte que está pintada, né? A gente vai considerar a parte que está pintada, tá bom? Então, aqui eu tenho 1/2 ou 1/metade. Aqui na segunda, eu tenho 2/4, certo? Eu tenho 2/4. Perceba que as partes que estão pintadas é que nós estamos considerando. E na terceira imagem, eu tenho 4/8. Ou seja, eu tenho 4 pedaços de um total de 8. Aqui na segunda imagem, eu tenho 2 pedaços de um total de 4. E em cima eu tenho 1 pedaço de um total de 2. Mas quando você vai representar isso através de desenhos, perceba, é a mesma coisa. 1/2 equivalente a 2/4, que é equivalente a 4/8. Então, isso é que são frações equivalentes. Você vai observar que mesmo que você tenha pedaços diferentes e representações diferentes de uma maneira mais gráfica para você acompanhar, você vai ter a mesma parte de um todo, tá bom? A única diferença é que a gente vai representar de maneira diferente, tanto na imagem quanto na representação da fração, tá? Agora, eu posso chegar a esses resultados de outras maneiras, tá? Se você parar para pensar, esse 1/2 que está aqui representado, se eu multiplicasse os 2 números, o numerador que está em cima e o denominador que está embaixo, pelo mesmo número, será que eu chegaria nos 2/4? Sim, olha aqui. Se eu pego o 1 e multiplico por 2, fica 2. Se eu pego o 2 e multiplico por 2, fica 4. Descobri a América, olha só. Então, eu descobri que quando eu multiplico os 2 números, numerador e denominador, pelo mesmo número, eu tenho que multiplicar os 2 pelo mesmo número, eu posso encontrar uma fração equivalente. Bom, se funciona com multiplicação, será que funciona com divisão também? Vamos ver daqui a pouco? Então, vamos lá. Olha aqui, a gente está na página 12, tá bom? Na página 12,
do nosso livro está assim, ó. As frações 1/2, 2/4 e 4/8 são equivalentes. Ou seja, elas representam a mesma parte de um inteiro. Então, quando vocês forem escrever frações equivalentes, você utiliza o sinal de igual, que são aqueles dois tracinhos, né? Então, você vai colocar assim, ó. 1/2 é igual a 2/4 e 1/2 é igual a 4/8. Simples assim. Mas como eu disse a vocês, a gente pode representar essas frações por multiplicação, desde que os dois números, o numerador e o denominador, sejam multiplicados pelo mesmo número. Então, a gente tem aqui, ó, 1 vezes 2 igual a 2, 2 vezes 2 igual a 4. Então, 1/2 é equivalente a 2/4. Ou então, 1 vezes 4 é igual a 4. E 2 vezes 4 é igual a 8. Então, 1/2 é equivalente a 4/8. Então, é bem simples. O princípio para você poder encontrar frações equivalentes é um só. É só você multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número. Assim, você vai encontrar frações equivalentes. Esse é o segredo, tá bom? Vamos ver mais um exemplo? Aqui na página 15, não, 13, né? 15 ainda a gente vai fazer as atividades, calma. Página 13. Na página 13, eu tenho uma mesma representação, parecida com aquela que a gente viu na primeira. Olha só, eu tenho o mesmo chocolate, tá bom? Só que eu tenho duas representações diferentes. No primeiro chocolate, ele está partilhado em 3 pedaços. E o segundo chocolate, ele está partilhado em 9 pedaços. Só que, perceba, as partes que são compreendidas da primeira imagem é igual, é equivalente às partes da segunda imagem. Porém, eu vou representá-las de uma maneira diferente. Então, aqui eu tenho 2/3 e aqui embaixo eu vou ter 6/9. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá vendo? Essa aqui é a diferença. Então, 2/3 é equivalente a 6/9? Sim. Como que eu descubro isso? Quando eu multiplico os dois números, numerador e denominador, pelo mesmo número. Então, observe. Eu tenho aqui 2/3 e tenho aqui 6/9. Se eu pegar o 2, o numerador 2, e multiplicar por 3, eu vou ter 6. Se eu pegar o 3 e multiplicar por 3, eu vou ter 9. Então, 2/3 vai ser igual a 6/9. Olha só o que foi feito aqui, ó. Aqui, numerador e denominador foram multiplicados pelo mesmo número, o número 3. Assim, a gente encontrou duas frações equivalentes. 2/3 é equivalente, é igual a 6/9, certo? Então, a gente percebe que na imagem, as duas frações representam a mesma parte do inteiro. Então, quando a gente multiplica numerador que está em cima com denominador que está embaixo pelo mesmo número, tem que ser diferente de 0, tá? Qualquer número, mas diferente de 0. Então, a gente vai ter ali uma fração equivalente, tá bom? Mais um exemplo, para você entender bem direitinho. Olha esse daqui, ó. A gente tem, então, agora os dois chocolates iguais, tá bom? Só que agora, esse chocolate que está em cima, ele foi quebrado em 15 pedaços diferentes. E o que está embaixo, ele foi quebrado em 3 pedaços diferentes. Então, a gente percebe que as partes do todo são as mesmas. Só que agora, eu posso utilizar não mais apenas a multiplicação, mas eu também posso utilizar a divisão. Olha que massa! Então, se o princípio da multiplicação é multiplicar numerador e denominador pelo mesmo número, e se eu dividir numerador e denominador pelo mesmo número, será que funciona? Vamos verificar então. Eu tenho aqui, ó, 10 quinzeavos na primeira imagem. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lembrando que a gente pode utilizar a nomenclatura avos a partir do número 11, tá bom? Então, a partir do número 11, nós vamos ter 11 avos, 12 avos, 13 avos, 25 avos, 95 avos. Porém, quando a gente chegar no 100, será centésimo. Quando chegarmos no 1000, será milésimo. Fora esses dois, todas as nomenclaturas serão avos, tá bom? E a partir do 2 até o 10, a gente tem as nomenclaturas próprias, né? Com 2 a gente pode chamar de meios ou metades. Com 3 é terços.
4 quartos, com 5 é quintos, com 6 é sextos, com 7 sétimos, com 8 oitavos, com 9 nonos e com 10 décimos, tá bom? Então, você vai sempre utilizar a nomenclatura avos para o número 11 em diante. Por isso que a gente diz que aqui tem 10, 15 avos. Ó, 10 é o numerador, você lê como número normal, por isso que é numerador. Ele vai te dar liberdade de você tratar como número normal. Mas embaixo, você tem, né, o nome, a nomenclatura. Ele é o denominador, ele denomina a fração. Então, aqui você vai colocar 15 avos. Se eu pegar 10, 15 avos e dividir por 5, porque aqui entra o critério de divisibilidade. Quando eu tenho um número que termina em 0 e em 5, eu só posso dividir ambos pelo número 5, tá bom? O número que ele tiver ao final 5 só é divisível por 5, tá bom? O número que termina com 5 só pode ser dividido por 5. Então, a gente tem aqui o número 15, certo? Então, 15 só pode ser dividido por 5. E como a gente tem aqui o número 0, e o 0 também pode ser dividido por 5, já encontrei o meu número, né, em comum ali para eu fazer a divisão, tá? Então, eu tenho 10 dividido por 5, que vai dar 2, olha aí. E tenho 15 dividido por 5, que vai dar 3. Então, 10 15avos é equivalente a 2 terços. E olha que interessante aqui na imagem. Se você parar para pensar, eu tenho aqui, ó, 2. 2 vezes o número 5 é igual a 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. Olha que interessante. Então, você olha para a imagem e automaticamente você refere na sua mente a multiplicação ou a divisão com os números que são compatíveis a isso. Lembrando que o numerador e o denominador precisam ser divididos ou multiplicados por um mesmo número diferente de 0 para que a gente possa obter a fração equivalente a ela, ok? Então, para você determinar a fração equivalente, é só multiplicar ou dividir numerador e denominador por um mesmo número diferente de 0. Show? Fácil, né? Top! Agora sim, agora a gente vai lá para a página 15, tá bom? A gente vem aqui na página 15, onde a gente vai ver assim, ó. Aqui tem uma fração que foi escolhida pelo professor. A fração é 1 terço. Então, você vai ter que pintar um quadradinho aí, né? Uma figura, tem que ter uma figura que represente 1 terço. Então, você vai ter que pintar apenas um pedacinho desse chocolate que foi dividido por 3 aí, certo? Então, divide aí. Aí, você tem um desafio. Você tem que descobrir o seguinte. A Camila e o Bernardo estavam jogando um jogo chamado O Descobridor de Frações Equivalentes. Tá? A gente vai jogar numa próxima aulinha aí, né? A gente vai jogar com vocês também no modo online. Hoje a gente vai ver no modo presencial, mas no modo online a gente vai ver também, numa outra aulinha, na aula de amanhã, eu acredito que dá, que amanhã a gente tem uma aula, né, um pouco mais fácil da gente trabalhar isso, tá bom? Aí amanhã a gente faz isso, tá? Hoje a gente faz no modo presencial, mas amanhã a gente faz no modo online, tá bom? Aí a gente vai utilizar o jogo O Descobridor de Frações Equivalentes da página 14, tá? Guarda aí, a gente vai fazer na próxima aula. Vamos lá. Aqui você vai representar a fração colorindo a figura a seguir. Então, você vai representar essa figura colorindo uma única parte. Uma parte de um total de 3, né? Então, 1/3, como vocês costumam falar, né? Lembra aquela conversa que a gente falou na sala de aula? Meu, aquela ali é 10/10, não é assim? Esse cuscuz com frango tá 10/10. Sabe o que você tá falando? Frações, né? Então, aqui a gente tem um total de 3. Poxa, esse chocolate você vai me dar só 1/3, né? Ou seja, você vai me dar 1 terço, né? Você vai ficar com 2 pedaços a mais, né? Você vai ficar com mais chocolate do que eu. Ok, vamos representar então aí em 1 terço. Aí você vai me dizer, a Camila e o Bernardo estavam jogando o Descobridor de Frações Equivalentes, tá? E aí, na hora que o professor jogou a fração 1 terço, eles tinham que achar frações equivalentes, né? A Camila colocou essa daqui, ela colocou 1/6 com mais 1/6, então ela colocou 2 sextos. E o Bernardo colocou 1/6 com mais 1/6 com mais 1/6, então o Bernardo colocou 3 sextos. A pergunta que não quer calar, rufem os tambores.
qual dos dois representou corretamente a fração 1/3? Foi a Camila ou foi o Bernardo? Aí você vai analisar e dizer. Como é que você descobre isso? Bom, a Camila representou então ali 2 pedaços de um total de 6. Então ela representou 2/6. O Bernardo representou 3 pedaços de um total de 6. Então ele representou 3/6. Qual é a fração equivalente a 1/3? Se você multiplicar essa fração aí, 1/6 por 2, você vai encontrar um valor. Se você multiplicar por 3, você vai encontrar outro valor, até você encontrar qual é a fração equivalente. Então aqui a gente tem algumas questões, ó. Escreva as frações que cada um deles determinou. A Camila representou 2/6 e o Bernardo representou 3/6. Como eu sei disso? O número 6, que está aqui embaixo das frações, é o meu denominador. Ele conta o total de pedaços que essa fração está atribuída. Então eu sei que o total é 6. E sei que a Camila colocou 2 pedaços, então 2/6. E o Bernardo a mesma coisa, 3/6. Ok? Então você pode representar aí. Camila representou 2/6, Bernardo representou 3/6. Agora, quem representou a fração equivalente a 1/3 e por quê? Aí você vai analisar, descobrir, e a gente vai conversar sobre isso na sala de aula virtual daqui a pouquinho, tá bom? Questão 2. Pinte as figuras a seguir para representar 2 frações equivalentes. Poxa, muito fácil essa, né? Tudo que você tem que fazer é pintar as mesmas partes de um todo, tá? Fique à vontade. Se você quiser pintar metade das 2 figuras, pode pintar. Depois você vai representar em frações a figura que você pintou. Se você pintar esses 2 pedaços da primeira e 6 pedaços da segunda, você terá representado, então, 2/4 na primeira fração e 6/12 na segunda fração, ok? Se você pintar apenas um pedaço na primeira fração e 3 pedaços na segunda fração, você terá representado 1/4 e 3/12. E assim subsequentemente. Aqui você é quem vai escolher quantos pedaços você vai pintar. Se você quiser pintar tudo, pode também. Depois você vai representar as frações da forma equivalente a que você pintou. Fechou? Vamos aqui. Deixa eu ver. Mais um exercício aqui, ó. Na página 3. 16. Que página 3? Exercício 3 da página 16. Você vai representar aqui as frações a seguir. É só observar a imagem e colocar em forma de fração, que funciona, tá bom? Você vai me dizer se elas são equivalentes. Olha o desenho. Olha o desenho. Pelo desenho já dá para você saber, né? Olha aí. São frações equivalentes? São. Agora, por quê? Você que vai colocar sua resposta aqui, tá bom? Se são frações equivalentes. A número 4. Você vai escrever as frações equivalentes representadas nesse item. Todas as frações são equivalentes, tá bom? Só que você vai representar através do sinal de igualdade. Então, você vai colocar a primeira igual à segunda. Então, coloque aí as frações exatamente iguais, vocês estão vendo aí nas imagens, tá bom? É só você contar as partes do todo e depois você colocar as partes que foram pintadas, as partes que serão consideradas. O todo fica no meu denominador, fica debaixo, e as partes pintadas, que são as consideradas, ficam no numerador, ok? Página 17, olha aqui, ó. O Murilo escreveu no caderno a fração 1/5, né? E depois, o que ele fez? O Murilo multiplicou o numerador dessa fração por 4. Que fração ele conseguiu? Bom, se ele multiplica o numerador e o denominador por 4, é só você pegar 1 vezes 4, 5 vezes 4. Aí você coloca aí a fração que ele vai obter. A letra B. A fração que o Murilo escreveu e a que ele obteve depois de fazer a multiplicação são equivalentes? Sim ou não? Aí você representa aí por que são equivalentes. Tá bom? A número 6. Fabiana escreveu no caderno a fração 4/14. E depois ela dividiu por 2, tanto o numerador como o denominador. Qual foi a fração que a Fabiana encontrou quando ela dividiu
o numerador 4 com o denominador 14, ambos pelo número 2. Coloque aí a sua resposta. E a fração que ela obteve é uma fração equivalente? Por que que é equivalente? É equivalente? Por que que não é equivalente? Coloque aí a sua resposta. A número 7, olha só que interessante isso aqui, você vai completar com os números que estão faltando. Aliás, nós vamos aprender a diagnosticar isso também de uma maneira bem legal. Nós vamos sugerir essas ideias para vocês pensarem. A multiplicação, ela vai fazer total diferença na hora de resolver esses exercícios. É só preencher com os locais que estão faltando, mediante o quê? Uma análise de observação e de investigação. Investiga aí qual é o número que cabe aqui mediante uma análise de investigação, tá bom? Tem alguns que já estão mostrando para vocês os quais que vão ser divididos, os quais que não vão ser. Tem outros que só mostram o resultado e pelo resultado você consegue entender qual o número que vai ser dividido ou não. E aqui o número 8, nosso exercício 8, né? Escreva 3 frações equivalentes, né? As frações dadas. Aqui você pode fazer o seguinte, você vai multiplicar, né, as frações pelo mesmo número, sempre, subsequencialmente, tá? E multiplicou a primeira, você pega aquela primeira, multiplica de novo pelo mesmo número, depois você multiplica de novo pelo mesmo número e assim você vai ter frações equivalentes, tá bom? E a última página de hoje, que é a página 17, tá aqui, ó. Por qual número você deve multiplicar a fração 4/5 para obter a fração equivalente a 16/20, né? Aí você vai pensar. Ou você pode tentar multiplicar número por número até chegar no 16/20, ou você faz uma divisão. Pega 16/20 e divide, né, por um número até chegar no 4/5. Também dá certo. A letra B. Dividir a fração 10/30 para obter a fração equivalente 1/3. Essa é fácil, hein? Olha só. Os números que estão aqui na letra B terminam com 0. Então, fica fácil de você fazer essa divisão. Tá bom? Na letra 10, nossa, meu Deus, na letra 10, na número 10, escreva uma fração equivalente para cada fração dada a seguir. Tá bom? Existem muitas frações que vocês podem colocar aqui, tá? Mas vocês podem pesquisar, vocês podem multiplicar por 2, por 4, por 6, por 5, por 6, por 7, por 9, o número que você quiser, você encontra aqui várias frações equivalentes, tá bom? E depois a gente vai fazer a comparação de respostas para descobrir as frações equivalentes que nós conseguimos com os nossos colegas, tá bom? A número 11 você vai completar as igualdades com os números que faltam. Essa aqui também é bem simples de fazer. É só você analisar, então, aí a numeração que já tem na primeira fração. E aí você olha o segundo número que tem na segunda fração. E aí você tenta estabelecer qual foi o número multiplicado ou qual foi o número dividido. E aí você divide pelo mesmo número, o numerador de cima e o denominador de baixo. Tá bom? E a 12. Pedro representou as frações 1/5 e 2/10 usando as figuras a seguir. As frações 1/5 e 2/10 são equivalentes? Sim ou não? O Pedro acertou na representação dessas frações? Por quê? Então, aqui é uma pergunta bem diferente das demais, né? Perceba que o Pedro ele não representou as duas figuras de uma maneira igual, porém, uma figura ficou um pouco mais curtinha que a outra. Mas será que isso influencia na hora da interpretação das frações equivalentes? Então, já na sala de aula virtual, nós vamos discutir a respeito disso, tá bom? Então, um cheiro para vocês, bons estudos e até daqui a pouquinho, às 10h30 da manhã, quando eu entrar com vocês na sala de aula virtual, onde a gente vai ver frações equivalentes, tá bom? Um cheiro bem grande, tchau, tchau e até daqui a pouquinho.